Uma primeira palavra vai para Vossa Excelência, Sr. Presidente da Assembleia da República, para testemunhar uma vez mais a honra e o prazer com que participo numa sessão, ademais uma sessão do Conselho Nacional de Educação que reporta diretamente à Assembleia da República e que deve a sua legitimidade institucional e democrática a esse fundamento alicerçado na Casa da Democracia. É mais uma ocasião para eu testemunhar publicamente a excelência das relações de solidariedade institucional entre os dois órgãos de soberania do nosso país. Uma segunda palavra vai para a Sra. Presidente do Conselho Nacional de Educação, para saudar na sua pessoa todo o Conselho e esta iniciativa na sua atualidade, na capacidade de recriar iniciativas anteriores com o mesmo objetivo e no propósito de criar consensos num domínio por natureza vocacionado para esses consensos, como é o da educação. Sabe como eu acompanhei, desde a pré-história da iniciativa, o seu pensamento e a sua organização, apoiando como professor que sempre fui e sou, mas apoiando como Presidente da República pela relevância nacional de que se revestia e reveste. Senhora Presidente da Fundação Carlos Gulbenkian, uma vez mais muito grato pela anfitrionia desta instituição relativamente a temas que se prendem com a educação, a ciência e a cultura no nosso país. Finalmente, se me permitem, uma palavra especial para o professor João Cravinho. Eu iria mais longe do que foi a Sra. Presidente da Fundação Gulbenkian, quando anotou que ainda revelava uma capacidade de visão apreciável. Eu acrescentaria ainda e sempre, uma capacidade de visão de juventude e de capacidade de construção de futuro. E dito isto, permitam-me meia dúzia de breves reflexões, não aquelas que tinha preparado e que já foram como que antecipadas pelas intervenções anteriores, mas 5 breves reflexões. A primeira, para recordar que as mutações em curso são intraváveis. Há, naturalmente, sempre saudosistas, revivalistas, aqueles que prefeririam que a ciência, que a técnica, que os comportamentos, que os fenómenos económicos, sociais, culturais, políticos, institucionais, não tivessem o curso que têm e não tivessem a velocidade a que têm e com a amplitude espacial que os caracteriza. É um combate perdido, o combate contra a globalização. É um combate perdido, o combate pela paragem do tempo nessas mutações. Diverso é o combate relativo ao conteúdo da globalização e à antecipação e ajustamento ao decurso do tempo. A segunda observação prende-se com o agravamento das assimetrias, das desigualdades, das clivagens, que esta aceleração do tempo e esta globalização, tal como tem decorrido, em inúmeros casos, acarretam. Infelizmente, o progresso, chamemos assim a essas mudanças, é um progresso que se não traduz em maior justiça social dentro das comunidades locais, dentro das regiões, dentro dos Estados, dentro dos continentes, à escala universal. E isso sim é preocupante. Que os mais ricos fiquem mais ricos por força do aproveitamento de muitas das mudanças e os mais pobres fiquem mais pobres. Uma outra reflexão prende-se com os valores. Não apenas agora com os reflexos económicos,
sociais de vivência comunitária, mas com os valores e com os princípios. Essas mudanças, em muitos casos, colocam em causa valores que nós reputamos essenciais para a nossa vivência coletiva. Valores que normalmente, e de modo muito simplificado, resumimos por valores do Estado Social de Direito. Isto é, os valores da democracia, da liberdade, do pluralismo, da solidariedade, da participação, os valores da diferença, do respeito da diferença, valores ancorados numa mudança que correspondeu à entrada na idade contemporânea e que durante ela se foram aprimorando. A luta por esses valores não perdeu significado, antes ampliou o seu significado em função de muitas dessas mudanças. E isso acontece nos vários domínios que serão versados entre hoje e amanhã. Nos domínios da vivência política, cívica, dos direitos fundamentais, mas também nos domínios da organização do trabalho, da participação no trabalho, da interação entre as novas técnicas e o papel dos seres humanos, da saúde e da vida, nos domínios económico, financeiro e social. A afirmação desses valores, o repensá-los em função de novos quadros acelerados, mais amplos e de diversos contornos científicos e tecnológicos, é um desafio do presente. E por aqui chegamos àquilo que, no outro dia, ouvi o Papa Francisco apelidar no Panamá da tentação do cansaço da esperança. Do cansaço da esperança. De tanto se esperar, e esperar legitimamente, a vários níveis, do avanço científico, do avanço tecnológico, do aprimoramento em termos comportamentais, ou económicos, ou financeiros, ou sociais, se atingir um cansaço da esperança, que é uma forma de desesperança. A desesperança nos menos jovens, com a maior clivagem entre gerações. A desesperança nos mais jovens, pela frustração sentida no início do que é considerado como uma progressão sonhada como inexorável no caminho para a felicidade. A desesperança dos excluídos, e mais excluídos pela ciência, ou mais excluídos pela tecnologia, ou mais excluídos pelas finanças, ou mais excluídos pela economia, ou mais excluídos pela participação política. E aí entra a educação. A educação, no sentido mais amplo do termo, a tal, que já aqui foi dito, que começa antes mesmo do nascimento, porque começa na educação e formação daqueles que nos antecederam e nas condições de vida daqueles que nos antecederam e que se processa até à morte. Um processo multi-unívoco, envolvendo todos e cada um, tentando equacionar o que é dificílimo, o que é uma perspectiva comunitária com o respeito da diferença de cada qual. O curto prazo, o médio prazo e o longo prazo. Não esquecendo que olhar para o dia seguinte é não valorizar o essencial que se nos coloca na projeção a prazo. Mas sabendo também que ignorar o dia seguinte pode ser hipotecar esse médio e longo prazo. Tudo isso que é exigido à educação, e dela faz uma realidade transversal nas nossas sociedades, mostra também um dos dramas que não é apenas da sociedade portuguesa e que tenho sublinhado vez após vez,
é de outras sociedades, que é a falta de prioridade coletiva à educação. A educação, sentida embora por todos e cada um de nós, por cada família, em cada comunidade, está longe de ser uma das principais prioridades coletivas nessas comunidades. Pode parecer um absurdo, porque não há, senão em período eleitoral como fora de período eleitoral, quem não invoque o apreço, a admiração, a relevância, às vezes a paixão pela educação. Mas isso não se traduz numa vivência comunitária. Não se traduz quando se trata de discutir os meios, os recursos de várias ordem, no curto, médio e longo prazo, para a educação. Não se traduz quando há que hierarquizar a ordem das prioridades. Porque à frente da educação está a situação económica e financeira, ou está o emprego, ou está a segurança, ou está a saúde, ou está a solidariedade social, a segurança social. E, no entanto, todas estas áreas suscitam problemas que só têm uma resposta. Todas elas, e mais a justiça. E essa resposta passa pela educação. E daí a importância de instituições como o Conselho Nacional de Educação. E daí a importância destas chamadas de atenção para a educação. Dir-se-á, mas aquilo que se vai tratar é a muito longo prazo. Muitos dos portugueses só acordam para o problema da robótica porque há um estudo que diz haver uma ameaça relativamente a 1 milhão de empregos no prazo de 10 anos. E durante 2 semanas ou 3, cada qual imagina até que ponto o vizinho será atingido em termos de emprego pelo avanço da robótica. E ultrapassadas as 2 semanas, volta à serenidade, partindo do princípio que nem o próprio, nem a família, nem os vizinhos serão provavelmente atingidos. Isso diz respeito a outras realidades no todo nacional, europeu ou universal. E podia multiplicar-se este exemplo. Mas vem aí, ou já vieram, veículos automóveis sem condutor. Já vieram portagens sem portageiros. Estão a chegar lojas sem lojistas. Ou é banal, ou é evidente, ou haverá um ajustamento de pouca monta comparado com aquilo que se prefigura em relação a empregos mais sofisticados. Mas há o risco de nos empregos mais sofisticados e mais exigentes também ocorrer uma alteração no mercado de trabalho. Talvez, mas já não será na nossa geração, nem na próxima geração, será um dia mais tarde. Há uma certa leveza na ponderação e na interiorização dos temas educativos. O que não deixa de, quando em vez de frustrar vários dos agentes desse setor, que se sentem injustiçados porque as suas lutas ou as suas causas não são devidamente entendidas, acompanhadas e não suscitam a mobilização esperada no todo social. Mas o problema é mais vasto. O problema é mais vasto. E por isso esta iniciativa é muito importante. Porque discutir as mutações a 2030 ou 2020 ou para além de 2030 é também discutir o dia imediato, a preocupação imediata, o hoje. E quando se fala na juventude, e muitas vezes se fala na juventude, também isso foi sublinhado no Panamá, muitas vezes surge a ideia, que é óbvia, de que a juventude é o futuro. A juventude é o presente. E mal vai um país em que se pensa que a juventude é só o futuro e que não tem um papel a desempenhar no presente. A educação não é o futuro. A educação é o presente e, em muitos casos, já devia ter sido mais passado.
e melhor passado. Só que, professor que sou, e Presidente da República determinado, é a última expressão que foi encontrada alternativa ao otimismo, determinado que também sou, entendo que ao cansaço da esperança temos de opor a esperança contra o cansaço. A esperança contra o cansaço. O esperar para além de todos os desesperos, de todas as esperanças. E esse é o papel do Conselho Nacional da Educação também. Esse é o papel de todos os que têm a ver com a educação, que somos todos nós. E em particular aqueles que mais sabem, melhor conhecem, mais podem intervir. Por isso, saúdo esta iniciativa e agradeço, como já fez o Sr. Presidente da Assembleia da República, em nome de todos os portugueses.